Olá e bem-vindos. Hoje vamos fazer aqui uma análise detalhada de uma questão que é mesmo central na contratação pública portuguesa, as regras do fracionamento de contratos. Exato, um tema que dá que pensar. Vamos focar-nos em particular no artigo 22 do Código dos Contratos Públicos, o CCP. Uhum. Temos legislação europeia, nacional, e até um exemplo prático para nos guiar. Para ajudar a tornar mais claro, sim. A nossa missão, portanto, é perceber quando é que se pode, legalmente, dividir um contrato e quais são os limites, claro, para não cair no chamado fracionamento ilegal. Pronto, vamos lá explorar isto? É um tema crucial, sem dúvida, porque a regra geral, não é, para escolher o procedimento, baseia-se no valor total estimado do contrato. Certo, o valor global. E qualquer desvio, qualquer exceção como esta do fracionamento, levanta sempre questões práticas importantes para as entidades adjudicantes no seu dia-a-dia. Afeta a eficiência, a legalidade. É complexo. Exatamente. Então, comecemos pela base, pela Europa. A Diretiva 2014-24/UE, o artigo 5º, número 10, ele permite adjudicar contratos por lotes individuais, certo? Como é que isso funciona na prática? Correto. A diretiva permite, sim, nesse artigo de 5º número 10, que se adjudiquem lotes individuais sem ter de aplicar os procedimentos mais exigentes. Aqueles mais complexos, como o concurso público internacional. Exatamente esses. Desde que o valor estimado de cada lote, atenção, cada lote individual seja inferior a 80 mil euros para bens ou serviços, ou então 1 milhão de euros para obras. Mas há aqui um mas. Há uma condição cumulativa. Ah, ok. E qual é essa condição? A soma do valor desses lotes, que são adjudicados assim à parte, usando esta exceção, não pode ultrapassar 20% do valor agregado de todos os lotes em que a aquisição ou obra foi originalmente dividida. Percebo. Portanto, há um limite global para esta flexibilidade. Precisamente. E o interessante é ver como é que o nosso CCP, o Código Português, transpôs isto. Está no número 2 do artigo 22. E depois, bem, houve uma clarificação importante com a Lei 30 de 2021. Ah, essa lei é mais recente. E o que é que ela veio clarificar especificamente? Essencialmente veio pôr preto no branco que aquele limite dos 80 mil euros ou do 1 milhão de euros se refere ao valor do contrato individual, percebe? O contrato a celebrar para aquele lote específico. Certo, o valor do lote em si, não o total. Isso. E muito importante também que o limite dos 20% se calcula sobre o valor total, o valor que ditaria o procedimento principal se não houvesse esta possibilidade de fracionar por lotes. Percebi. No fundo, isto tenta equilibrar, não é? Quer dizer, dar alguma margem para simplificar nos lotes mais pequenos, mas ao mesmo tempo evitar que se use isto de forma abusiva para fugir às regras dos contratos maiores. Faz sentido. Para tornar isto mais palpável, mais concreto, temos aquele exemplo de Pedro Costa Gonçalves. Uma entidade precisa de comprar bens a valor total 500 mil euros. Sim. E divide isto em 3 procedimentos. Um de 50 mil euros, outro de 200 mil euros e um último de 250 mil euros. Pela regra geral, somando tudo, os 500 mil euros exigiriam um concurso público, com anúncio no JOE, certo? Exato, seria esse o procedimento de regra. Mas como é que se aplica aqui a exceção? Bem, aplicando o número 2 do artigo 22A, aquele primeiro lote, o de 50 mil euros, pode ser adjudicado por consulta prévia, um procedimento bem mais simples. Porquê? Porque cumpre as duas condições. Primeiro, 50 mil euros é inferior ao limiar dos 80 mil euros para bens. E segundo, esses 50 mil euros representam apenas 10% do valor total de 500 mil euros, ou seja, está abaixo do teto dos 20%. Ok, então, para aquele lote, especificamente, pode usar-se um procedimento mais ágil. Exatamente. Evita-se o procedimento mais complexo que seria exigido pelo valor global, mas só para aquele lote que cumpre os requisitos. Isto leva-nos a uma área mais sensível. A distinção entre esta flexibilidade que a lei dá e o fracionamento que é ilegal. O Código, lá no artigo 17, proíbe dividir intencionalmente o valor para fugir às regras. Exatamente, sim. Essa é a linha vermelha. Como é que se navega isto? Especialmente com necessidades que se repetem contínuas. A chave está mesmo no artigo 22A, que estabelece um critério temporal muito claro. Um período de 1 ano. Um ano? Sim. Para aquisições de prestações do mesmo tipo. Quer dizer, coisas que poderiam razoavelmente ser compradas juntas num só contrato, olhando para as práticas normais do setor por os fornecedores habituais, deve-se somar os valores ao longo desse ano para ver qual o procedimento correto.
Portanto, olhar para trás e para a frente nesse período de um ano. Exatamente. E aqui entra a questão do planeamento. A falta de um planeamento adequado, mesmo que não haja intenção de dar a volta à lei, aquilo a que se pode chamar fracionamento negligente, pode levar a uma situação irregular. É diferente do fracionamento deliberado, ilegal, mas ainda assim é problemático. E essa questão do planeamento ou da falta dele tem outras ramificações, certo? Mencionou-se o artigo 381 do CCP, que parece ligar-se ao risco de estimativas orçamentais que falham. Precisamente. Embora seja noutro contexto, o princípio é relevante. Se, por uma redução de necessidades que seja culpa da entidade adjudicante, o que pode refletir um planeamento inicial, digamos que meteu água, o valor final que é executado for mais de 20% inferior ao preço que estava no contrato, Sim. o contratado pode ter direito a uma indemnização, 10% sobre essa diferença. Isto só vem sublinhar a importância não só de planear para evitar o fracionamento ilegal, mas também de estimar as necessidades com rigor para uma boa gestão do contrato, do orçamento e para evitar custos extra ou chatices legais. Portanto, resumindo, perceber bem o artigo 22 e estas nuances todas é vital, para as entidades adjudicantes poderem usar a flexibilidade dos lotes de forma legal, eficiente, Sem dúvida. mas sempre com muito cuidado no planeamento e na estimativa correta das suas necessidades globais. Exatamente. E talvez a reflexão final que fica, para lá da interpretação estrita da lei, para lá dos números, os 80 mil euros, o milhão, os 20%, o prazo de um ano, seja esta. Como é que as organizações públicas podem, internamente, cultivar uma cultura de planeamento que seja verdadeiramente estratégica? De longo prazo, um planeamento que não sirva só para evitar infrações, mas que genuinamente antecipe as necessidades, otimize os recursos públicos e, no fim de contas, maximize o valor entregue ao cidadão. É um desafio contínuo.